crecimiento, aprendizaje, etc. Y nos hablan de competencia. Mas, de qualquer maneira, vivimos em um mundo muito injusto, né? Eso sin lugar a dudas. La injusticia cunde y es una vergüenza que en el siglo XXI, cuando alcanzamos el espacio, todavía haya gente que se muere de hambre. Não, e uma vergüenza, por exemplo, agora a reunião de la OTAN. Ou seja, quando se pede a los países da Europa Ocidental uma contribuição para combater o hambre, não temos dinheiro. Uma contribuição para combater a crise climática, não temos dinheiro. Uma contribuição para aumentar as armas, agora sim temos dinheiro, 800 mil milhões de euros. É demasiado dinheiro para a morte. Não há dinheiro para a vida, pero há dinheiro para a morte. Essa é a lógica desse sistema. Um sistema necrófilo, um sistema assassino, um sistema genocida. Tanto a la inmigración con ese dinero en los países fuente de esa inmigración, pues cuánto evitarían, ¿no? Porque no van a evitar la inmigración con muros más altos, sino eliminando las grandes injusticias y la pobreza, la falta de oportunidades en los países más pobres, ¿no? E a culpa da migração é desses países da Europa Ocidental, porque o que fizeram quando colonizaram a África, a Ásia, o Oriente Médio, agora estão com os frutos, porque derraram aí, sacaram toda a riqueza e derraram miséria e pobreza. Mira, yo empecé preguntándote cuál es la diferencia entre la América Latina en los años 60, la ebullición, la que viviste en tu juventud, que quería cambiar la realidad latinoamericana de la realidad mundial, con la América Latina de ahora. Ahora te pregunto, como religioso, ¿cuál es la diferencia de la iglesia latinoamericana de aquellos años con la actual? Era uma igreja muito mais comprometida com os pobres, uma igreja muito mais enraizada em evangelho. Hoje é uma igreja, depois de 34 anos de pontificados conservadores de Juan Pablo II e Benedito XVI, lamentavelmente a igreja da América Latina é de moderada conservadora. Há gente muito boa, há obispos, cardeais muito buenos, pero é o conjunto, sobretudo os curas, são gente acomodada, gente que lhe gusta estar de sotana, de prestígio, que quer ter sua comodidade, não quer ir a los pobres, a las favelas, a la periferia. Isso já ha passado. E quando se habla de teologia da liberação, eles dizem, não, na coisa que passou, isso não tem mais nenhuma importância, ou quizás seja um segmento aí em las várias teologias. Então, lamentavelmente... Uma distorção histórica. Exatamente. Houve um retrocesso muito forte na igreja que pobre Francisco ha tentado fazer avançar, mas Francisco, eu sempre dizia, a igreja hoje é um corpo conservador com uma cabeça progressista. Porque Francisco convocou vários sínodos para tentar fazer avançar a igreja católica. Não logrou, porque a estrutura é muito pesada, muito pesada. ¿Qué mensaje de esperanza trae el nombramiento de Robert Francis Prevost, León XIV? Bueno, yo tengo esperanza, como digo, es muy temprano para hacer una evaluación, de que tendo este hombre sido descendente de haitianos, esse Prevost não vem de França, vem de Haiti, e lamentavelmente não se subrayou isso. Ele mesmo devia haver subrayado. E tendo vivido 40 anos em Peru com os pobres, minha esperança é que seja um homem também progressista. Pero hasta agora não houve nenhum resto, nenhum documento, alocução, discurso que se pode dizer, não, essa é sua linha de pensamento. Houve que já não me agradou muito, a missa em latim na Praça de São Pedro. Por quê? A missa em latim hoje é um símbolo da direita em la Igreja Católica. Quando eles se reúnem, a missa é em latim e o sacerdote de espaldas para os fieles. Como até o Concílio Vaticano II. Exatamente. Contra o Vaticano II. Felizmente, claro, o Papa Leão XIV não estava de espalda para o povo em la Praça de São Pedro. Mas, de qualquer maneira, adotou o latim, quando o Francisco e
e mesmo papas anteriores adotavam o italiano, não assim em latim. Por essa coisa do Vaticano II, que ha superado a missa em latim. Não está proibida, mas não é recomendável, porque o povo não compreende. E a missa se supõe que seja uma celebração que todo mundo pueda participar e ao menos compreender. Frei, yo sé la respuesta, pero para la audiencia y para los jóvenes, América Latina es el continente más católico del mundo, pero también es el más desigual del planeta. ¿Cómo explicar esta contradicción? Bueno, hace muitos anos, uma revista francesa hizo uma investigação de quantos empresários franceses eram católicos. E era um número muito alto. E em seguida, quantos desses empresários iam à la missa? Era um número muito baixo. A Latina, como a Europa Ocidental, é como ser torcedor do Flamengo, de Corinthians, ou de Juventus, ou de PSG. Ou seja, não significa muito para a gente. A gente é católico porque nasceu na família católica. É um catolicismo sociológico. Então, o que passa hoje em América Latina? Temos uma elite que se diz majoritariamente católica, pero pratica os mais terríveis crimes estruturalmente, porque Hannah Arendt falava da banalidade do mal, e eu digo, em América Latina se pratica a legalidade do mal, como em Equador. O que fizeram contigo em Equador é a legalidade do mal, que é muito mais grave que a banalidade do mal, porque a banalidade do mal está contra as leis. E a legalidade do mal se supõe que está amparada em las leis. Então, eu creio que, para mim, não significa nada o hecho de dizer que em América Latina há maior número de católicos. Porque um catolicismo muito inteligentemente se ha apropriado das religiões. E a esquerda ha cometido o erro de interpretar equivocadamente a frase de Marx em La Crítica da Economia Política, a religião como ópio do povo. Marx tem uma visão dialética da religião, como Fidel. Pode servir para liberar, pode servir para oprimir. Ele não teria prejuízo. Tanto que Bakunin, quando quis, em uma carta com Marx, quando propôs a Marx exigir de los obreiros que ingressassem na Internacional Comunista uma declaração de ateísmo, Marx se opôs, dijo, o problema é que a esquerda criou um prejuízo à la religião, e isso a favorecer. 85, já o muro de Berlim estava caindo. É que dijo, nós outros não podemos ir por esse caminho, temos que reconhecer, por a experiência latino-americana de teologia da liberação, a participação de los cristianos em las lutas de liberação em todos os países, sobretudo em Nicarágua e El Salvador, a dimensão liberadora do cristianismo. Así como voy a tomar algunas frases tuyas, te doy una mía, ¿no? El problema de América Latina no es la carencia de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros. Exatamente isso. Durante esta entrevista tú has criticado muy fuertemente el capitalismo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa para alcanzar justicia, libertad, dignidad, prosperidad para todas y todos? Vou contar-te um caso que ha passado em uma comunidade eclesial de base em uma zona muito pobre de Amazônia. 2 compadres estavam aí e um perguntou ao outro: compadre, tu sabe que coisa é essa de comunismo? E o outro disse: não. Não sei que coisa é essa. Agora, uma coisa estou seguro.
deve ser coisa buena, porque nunca ha passado aqui isto. Ou seja, eu penso isso, para ter futuro. E não quero adotar nenhum dos socialismo histórico como modelo, nenhum. Mas ou hacemos esta predicação que todo sacerdote católico habla em la missa sem nenhuma consciência que está predicando socialismo. Compartir los bienes de la terra e los frutos del trabalho humano. E habla isso em um momento mais solene da missa, que é a consagração eucarística. Compartir los bienes de la terra e los frutos del trabalho humano. Isso é puro socialismo. Por isso que lhe amo o socialismo de nome político del amor. Frei Beto, tú eres un testimonio de vivir tu fe, de entrega a los demás. Pero a los 19 años ya eras torturado. 4 años de tu juventud encarcelado, con torturas también. Tu compañero de cárcel, un año más joven que tú, en esa época 23, 24 años, Frei Tito, fue tan brutalmente torturado que logró una liberación por un intercambio prisionero en 1971, viajó a Francia a vivir en Lyon, en un convento dominico, pero a los 28 años se quitó la vida, no pudo superar el trauma, un religioso quitándose la vida. Fray Fernando, que apoyaba a la guerrilla, Carlos Millerela, ¿no? Marighella. Marighella. Y bajo tortura, 6, 8 años mayor a ti, tuvo que, torturas brutales, inhumanas, no es ninguna tortura, es humana, es inhumano, pero brutalmente inhumana. Tuvo que denunciar dónde se iban a reunir, etcétera, para que capturen a Carlos Marighella. Tanto sufrimiento, ¿valió la pena? Valeu a pena. Primeiro que nós outros, cristianos comprometidos com a luta por la justiça, sabemos o que ha passado com Jesus. Então, para nós outros, a prisão, a cárcel, a tortura, o assassinato não deveria ser uma surpresa. Não deveria ser algo que, como ha passado isso? E depois porque conhecemos a história da igreja primitiva, os mártires. Então, essa consciência que nos hizo permanecer em la luta, mesmo com todos esses riscos. Tínhamos plena consciência de que o que hemos passado depois poderia passar, e passou. Claro que não exatamente da maneira como passou, e muito menos de que Fray Tito, de tanta tortura que tuvo, iba a quitar sua própria vida. Tanto que quando o corpo de Tito regressou ao Brasil, 10 anos, ele morreu em 74 e regressou em 84 seu corpo. O cardenal Arnes, que tu conheceu, é Paulo Evaristo Arnes de São Paulo, disse em uma grande celebração na catedral aqui de São Paulo: Fray Tito não se matou. Fray Tito buscou de outro lado da vida a unidade que havia perdido deste lado. É exatamente isso. Ou seja, quando Tito foi torturado 3 dias e não falou nada, absolutamente nada, o torturador, um militar, disse: "Você não habla, pero jamás va olvidar o preço de tu silêncio." E assim foi. Porque ele destruiu Tito internamente. E Tito, depois no exílio em Paris, por exemplo, tinha muitas alucinações. Sempre mirava os torturadores em las calles. Nada, e não se Pese a eso, valió la pena. Mira que está hablando de martirio. Exatamente. Eso convoca a los jóvenes. Exatamente, ao martírio. Não, claro, nós outros, quando entramos em la luta de justiça social, a luta por los pobres, não podemos ser ingênuos. Nossa vida pode ser que seja sacrificado para que outros tenham vida. Aprovechando tu presencia, un mensaje final a nuestros jóvenes, a los jóvenes latinoamericanos especialmente, a los jóvenes del mundo, pero particularmente a los jóvenes de Latinoamérica. Bueno, eu diria o seguinte: sejam viciados em utopia. Qué linda frase. Viciados em utopias mejores. Muy bien. Gracias por venir a mi programa Juventud, a llenarse del vicio de la utopía. Y Helder Cámara decía: vomiten
el pesimismo. Siempre hay esperanza. Amigas, amigos, hasta un nuevo episodio de Conversando con Correa.